E aí, beleza? Tranquilo, não é boa? De volta à nossa explanação acerca de colocação pronominal. Temos mais um exercício aí no monitor para você. Vamos lá acompanhar o quarto exercício. Olha aí. Na oração, e não se trata de pouca gente, mantém-se a correção gramatical caso a ênclise seja empregada. Vale lembrar, a ênclise coloca o pronome depois do verbo. Ficaria, e não trata-se de pouca gente. Certo ou errado? Errado. Conforme vimos, a palavra não é um atrativo que nos obriga a usar próclise, a posição pré-verbal do pronome. Portanto, eu sou obrigado a dizer não se trata, trazendo o pronome para antes do verbo. A proposta do item, então, é uma proposta falsa, uma proposta errada. Muito bem, antes da gente prosseguir, deixa eu te falar outra coisinha aqui. Lembra que eu falei que no Brasil a nossa dicção diferenciada tende a utilizar o pronome antes do verbo? Pois é. Em Portugal, o normal, o natural, o comum é a ênclise. No Brasil, a tendência é utilizarmos próclise, o pronome antes do verbo. E isso acaba gerando situações em que você oscila uma posição ou outra. Veja, se você tem um fator atrativo de próclise, você é obrigado a puxar o pronome para antes do verbo. Você é obrigado a fazer isso. Porém, há situações em que você não é obrigado porque não há fator, mas se você quiser, pode trazer o oblíquo para antes do verbo. Por isso, relacionei aqui para você as três principais situações nas quais a próclise é facultativa. Ou seja, a próclise vai ficar a seu critério. Primeira situação e a mais comum, quando o sujeito é expresso. Como acontece aqui, ó, o chefe chamou-me. Veja, a palavra chefe é um mero substantivo que funciona como sujeito. Nada me obriga a utilizar a próclise. Porém, conforme disse, a nossa pronúncia interfere na colocação pronominal. Para nós, é mais agradável, aqui no Brasil, utilizar a próclise. Em virtude disso, surgiu a faculdade. Você, portanto, pode dizer o chefe chamou-me ou o chefe me chamou. Tanto faz, tanto fez. Fique de olho. Se o sujeito for um fator atrativo de próclise, você é obrigado a utilizar próclise. Se porventura você utilizasse um pronome indefinido, ninguém me chamou. Você era obrigado a utilizar próclise. Mas aqui, como não é um atrativo, é meramente o sujeito, então fica a seu critério. Outra situação na qual há uma tendência de utilização de próclise ou ênclise, uma tendência de faculdade, em interpolações. Vale lembrar, a interpolação ocorre quando você insere um acessório no meio da construção, gerando uma quebra marcada por duas vírgulas. Lembra que eu comentei que estruturalmente uma vírgula separa e duas vírgulas unem? Pois é, quando você coloca uma vírgula só, você separa parte da construção. E se separou, é porque cessou a atração. Então, não ocorre próclise após uma vírgula, um ponto e vírgula, ou um sinal de dois pontos. Lembra? Pois é, mas aqui você tem duas vírgulas. E duas vírgulas unem. Você pode unir o que vem antes ao que vem depois. É por isso que você pode considerar a manutenção da atração. Disse que me perdoa. Mas, óbvio, há quem considere. Não, mas apareceu aí um acessório no meio do caminho, houve um distanciamento, cessou a atração. E considere que a ênclise deva ser utilizada. No Brasil, continuo insistindo, a nossa tendência nessas situações de interpolação é utilizar a próclise. Então, quando é uma vírgula só, você não pode utilizar próclise. Mas quando são duas, você pode unir o que vem antes ao que vem depois. E aí você junta o atrativo ao oblíquo. Mas, a todo modo, fica a seu critério. E, finalmente,